Programa Ponto de Vista hoje, conversando sobre mídias sociais. Estamos conversando com o professor Irajá, do curso de Direito, o Diego, que trabalha na Unipar, na ordem de filtração, de organização das mídias sociais, e o professor Leandro, do curso de Sistemas também da Unipar. Professor Irajá, a gente conversava no bloco anterior, a gente parou o bloco sobre isso, dessa questão, até que ponto esse sistema que Michel Foucault dizia do panóptico, né, da vigilância total, do vigiar e punir, ele não adentra a nossa intimidade e fere os nossos direitos. Quer continuar um pouquinho sobre esse argumento? Sem dúvida. Dentro do âmbito empresarial, né, da iniciativa privada e pública, o empregado, quando é contratado, existe já uma cláusula, né, em que ele aceita as condições de trabalho e dentre elas está a vigilância, ou através do filtro do próprio sistema de computação da empresa. O direito permite isso para as empresas? Não? Permite isso. E também das câmaras de vigilância. Não é? Então, é lógico que existe... Mas ele tem que assinar um termo ou não? Ele em se vinculando à empresa... não é? Ipso facto. Então. Exatamente. As regras da empresa são aquelas. Agora, até que ponto isso pode ser feito pela empresa e até que ponto o empregado pode rejeitar? É lógico que aí entra a intimidade, não é? Então, tem situações, obviamente, que a empresa também não pode deixar de vigiar. E, ao contrário, não pode vigiar, por exemplo, a intimidade de ir tomar um café, ou ir ao banheiro, ou, enfim, ter, né, a liberdade de ir e vir assegurada pelas próprias garantias constitucionais. Agora, é fato também que no ambiente de trabalho nós temos situações em que o próprio empregado posterga, né, a realização das atividades por conta de ficar no computador, às vezes com joguinhos, né, às vezes no MSN, com conversas extra-contratuais, ou seja, extra-empresa, enfim, perdendo tempo, não é? E não executando as tarefas do patrão, que o patrão lhe passou. E isso no âmbito privado. No âmbito público é a mesma coisa. O sistema de vigilância ele é frequente. Você vai a bancos hoje, por exemplo, você é filmado desde a entrada até, né, todos os procedimentos que você faz dentro dos bancos, por uma questão de garantias. Sim. Então, isso faz com que o cidadão possa exercer a sua atividade de cidadania de acordo com o que prevê a lei. Porque se você está imbuído de más intenções, seja no ambiente empresarial, seja no ambiente social, né, na rua, isso vai ser flagrado e essa filmagem vai servir de prova contra você, obviamente. Professor Leandro, o senhor já tocou num ponto de empresas que você entra e perde tempo com sites que não são propícios ao emprego. Tecnicamente é possível uma empresa bloquear alguns sites, alguns endereços eletrônicos para que o empregado não tenha acesso? É possível bloquear, sim. A gente precisa entender mais ou menos o funcionamento da internet. Então, de uma forma geral, a gente pode entender a internet como se fosse uma praça pública. Tudo que passa ali é público. Ou seja, se eu estou tendo uma conversa com alguém, estou usando o MSN, estou usando qualquer dispositivo de troca de informação, essa informação ela vai para um meio público. De uma forma bem simples para a gente entender, é como se eu estivesse sentado na praça pública durante um evento com centenas de milhares de pessoas e eu estivesse conversando em voz alta. Oi, fulano, tudo bem? E aí o fulano me responde. Então aquilo, quem estiver nessa praça pública tem acesso. Tem acesso. Na então, verdade, a internet é mais ou menos isso. Hoje, as empresas, com esse boom de redes sociais, a empresa tem que adotar uma política e passar para os seus funcionários sobre as informações que eles vão compartilhar sobre a empresa e sobre o ambiente de trabalho ali na rede. Isso tem que ser explícito. Isso tem que ser explícito. A empresa tem que adotar, de acordo com a atividade da empresa, ela adota uma política e conversa com os... Exatamente. Existe uma política de segurança e existe uma política de uso aceitável. A política de segurança é mais técnica um pouco, então ela diz com mais clareza o que pode e o que não pode ser feito. A política de uso aceitável, ela te dá assim uma diretriz, algumas normas. Olha, você não deve vincular o nome da empresa em posts privados no seu Orkut
alguma coisa nesse sentido. E se um funcionário fizer isso, postar alguma coisa... Exatamente. Tem De quem processo? é a responsabilidade, né? É só do empregado ou é do empregado e da empresa? Né? O empregado, se cometer crimes, vai responder pessoalmente pelo crime que cometeu. Agora, a indenização pelo dano moral causado aos terceiros... Isso é questão de dano moral. Isso é questão de dano moral, no âmbito civil. Né? É responsabilidade da empresa também. Por isso a importância de vigiar, porque despretensiosamente o funcionário está ali ou qualquer outra pessoa está usando o equipamento da sua empresa e acaba cometendo um crime virtual, que não é difícil de se cometer através da calúnia, difamação, injúria. Né? Haja visto o próprio professor esse mês, né, lá do Norte, ter praticado atos de... Não foi pela rede, mas foi dentro do ambiente de trabalho. Preconceituoso, né, ato de preconceito, etc. O que não é difícil acontecer na rede também. Você veicular frases preconceituosas, não é? Frases que vão macular a imagem. Às vezes até você faz uma piadinha e aquilo. Às vezes ela está meio fora de contexto. Então, quer dizer, para você e aquela pessoa que você estava conversando, aquela piadinha está num contexto. Mas para centenas de outras pessoas que vão ler aquele comentário, ele é descabível, ele está fora de um contexto, quer dizer, ele não consegue entender. Só uma suposição, suponhamos que estejamos numa aula e o professor faz uma piada, brinca, e alguém grava, um aluno grava no celular e ele poste. Isso é questão de crime ou não? Exatamente. Aquilo serve como prova e, ao mesmo tempo, revela, não é, a face preconceituosa daquela frase, daquele professor, daquela ação, né, que ali... Mas no caso, a ação vai contra o professor, que foi preconceituoso, e quem postou o vídeo sem autorização do professor também tem algum processo nele ou não? Veja, ele pode até responder, né, por veicular aquela imagem, mas não afasta o crime mesmo porque foi praticado na presença de outras pessoas. Né? A gente fala muito da imagem e tal. As redes de comunicação, seja jornal, revista e TV, entre outros, precisam se policiar muito. Né? Vejam, nós aqui estamos num programa. Qualquer informação ou qualquer fala distorcida que se faça pode gerar implicações na ordem criminal ou civil para quem veiculou, né, a empresa, e para quem praticou o ato. Na verdade, eu acho que nosso país ainda não está preparado para educar sobre como nós devemos nos comportar na internet. Porque, por exemplo, com esse boom, quando você senta na frente do computador, você acha que tem uma barreira ali. A pessoa acha que pode postar qualquer coisa. Não é um momento privado. Não, né? Exato. Ela se sente como se fosse alguma coisa privada, mas na verdade não é. Então isso vem lá de baixo, vem da educação. A imagem que você usou é perfeita, praça pública, né? Praça pública. Exato. É cultura, né? O pessoal não está habituado a isso. Ele acha que o computador está aqui no meu quarto, aqui na minha casa, está protegido. Ele se esquece de que, a partir do momento que ele está com a internet, ele está numa praça pública. Nós vamos para um próximo intervalo, gente, mas a gente vai voltar conversando um pouquinho, umas questões que o professor Irajá levantou, que eu vou perguntar para o professor Leandro. A questão de ética na internet, é possível ou não? Não sai daí, a gente volta já com o último e terceiro bloco do programa Ponto de Vista.